Vamos abordar agora meia entrada. Benefício ou privilégio? Eu convido para moderar o MAC, associado à BRAP, diretor da BRAP do Paraná e diretor da Prime Eventos de Curitiba. Recebe o carinho e os aplausos de todos. Lúcio Oliveira e Max Fontes, os nossos palestrantes. Lúcio Oliveira, produtor mineiro com 40 anos de mercado, tendo realizado alguns dos maiores e melhores shows nacionais e internacionais, com expertise em Minas e em todo o território nacional. Ex-presidente da BRAP, atualmente é diretor de assuntos legais. Teve atuação forte nas discussões que resultaram na Lei Federal da Meia Entrada. Max Fontes, advogado, sócio do escritório Fontes e Tarso Ribeiro, Advogados Rio e São Paulo, mestre em Direito pela Escola de Harvard, no escritório americano Arnold & Porter, Washington, Estados Unidos, professor fundador da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e vice-presidente do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, especialista em Direito Empresarial e Contencioso Estratégico, advogado responsável pelo patrocínio de medidas judiciais e ações diretas de inconstitucionalidade, que resultaram na instituição de fonte de custeio para gratuidades no setor de transportes, em espaço livre para estudantes, deficientes, doentes crônicos, etc., imobiliário, programa Minha Casa Minha Vida do Rio, cartórios, gratuidades de certidões, procurações, autenticações, dentre outros setores. Na prática, o que diz a nova lei da meia entrada? Suas contradições e conflitos, incentivo ou ingerência, benefício ou privilégio, camarotes, áreas VIPs e espaço open bar. Tem meia entrada? Senhoras e senhores, com a palavra, Lúcio Oliveira, que recebe o carinho e os aplausos de todos. Boa tarde a todos, né? Vamos seguindo aí nesse encontro extremamente proveitoso. Mais uma vez eu vou dizer isso. Em seguida, vocês vão ouvir o Dr. Max, que é um advogado que vai falar muito sobre a parte técnica e, enfim, quais são os instrumentos legais que nós vamos ter. E eu vou me deter, nesse momento, a traçar um pequeno histórico e, obviamente, colocar um posicionamento que a BRAP comunga com ele sobre a questão da meia entrada no Brasil. Então, a gente abre a fala dizendo aquela que está até escrito aqui na entrada: não me peçam para dar a única coisa que temos para vender. O nosso negócio ele tem um conceito equivocado de que não tem valor. As pessoas pedem ingresso de cortesia como se fosse uma coisa natural. E até o contrário, ficam bravas com você quando você não dá. Eu nunca vi um cara aí numa livraria pedir um livro de cortesia, ir numa loja pedir uma camisa de cortesia com tanta naturalidade como nos pedem os ingressos. A história da meia entrada passa um pouco por isso. E a gente tem que saber que é a principal fonte de financiamento que nós temos. Mais do que patrocínio, mais do que qualquer outra coisa, nós vivemos de vender tickets, nós vivemos de ingressos. A despeito disso, há cerca de 20 anos atrás, numa ação orquestrada, foram feitas leis regionais, estaduais e municipais, obrigando o desconto de 50% para os estudantes em nossos espetáculos, sem, contudo, reservar a fonte pagadora do subsídio, numa afronta à Constituição brasileira e à livre iniciativa. Então, foram feitas leis regionais, várias e várias e várias, municipais e estaduais, que, em tese,
davam direito ao desconto de 50%. No primeiro momento para estudantes, depois para idosos, para doadores de sangue, e mais uma série de outras categorias, mas sem preservar o mais importante, que é a nossa propriedade. Ou seja, não nos foi dada a contrapartida estadual para isso. Como uma comparação, a gente está falando do taxista, que compra o carro mais barato do que o cidadão normal. Por que ele faz isso? Porque o Estado abre mão do imposto do carro. Então, a montadora não vai pagar o IPI, não vai pagar o ICMS, e o carro vai ser mais barato para o consumidor final. Mas a montadora não tem nenhuma participação nisso. Em dezembro de 2013, depois de muitos anos de luta e negociações, foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff a lei federal que rege o assunto, mantendo, no entanto, a falha de não apontar para a parte do Estado a contrapartida ao subsídio estabelecido. O dever constitucional de propiciar o acesso à cultura é do Estado. E, da forma como está, esse ônus foi transferido para o artista, produtor e cidadãos que já pagam impostos e estão sendo novamente penalizados. Porque, se o cidadão paga imposto, é exatamente para o Estado praticar as políticas públicas de saúde, de educação, de cultura, sem que, com isso, o cidadão tenha que pagar novamente. Da forma como está hoje, quem está subsidiando a minha entrada na prática é o cara que paga inteira, porque quem vai pagar essa diferença? Então, visando, aí eu estou colocando um pouco desse breve histórico de como é que começou essa história toda para a gente chegar no ponto que a gente precisa. A minha entrada surgiu no Brasil como instrumento de política de preços lançado pelos cinemas nas décadas de 50 e 60. Os cinemas emitiam as carteirinhas que davam direito ao desconto, nem sempre de forma irrestrita. Então, por exemplo, tinha meia entrada na terça-feira, na quarta, mas não era uma coisa irrestrita. Os estudantes que se credenciavam junto às escolas e faziam as carteirinhas, mas as mesmas só tinham validade mediante um carimbo ou endosso da rede de cinemas. Eu sou aqui de Belo Horizonte, então a gente tinha que ir na rede, na época do Luciano, que tinha 99% dos cinemas de Belo Horizonte, para chancelar a carteira. Sem o carimbo do cinema, a sua carteira não valia nada. Então, está claro isso aí, que era uma política de preços e que não era uma coisa compulsória, ou seja, os cinemas davam desconto porque queriam dar o desconto, porque queriam fomentar a venda, assim como hoje nós temos os sites de venda coletiva, por exemplo, que são um instrumento de venda. Então, é mais ou menos parecido com isso. Aí a gente está falando que, com o regime militar, essa prática desapareceu. Ela desapareceu em termos porque também as entidades estudantis desapareceram. Então, todo esse movimento que envolvia o estudante foi muito reprimido, isso foi paralisado. Com a retomada democrática no Brasil, os partidos começaram a trabalhar leis que davam direito à meia entrada. Então, deputados foram aprovando leis de textos praticamente idênticos nos estados onde se dava o benefício aos estudantes sem qualquer contrapartida do Estado. Essas leis também davam exclusividade à emissão de carteirinhas das entidades oficiais, Uniubes e etc., que passaram a ter uma receita muito considerável com essa ação. Então, a gente vê alguns interesses que estão entrelaçados aí. As entidades que, na verdade, são monitoradas ou são, digamos assim, fazem parte de uma estrutura partidária. Essa estrutura partidária deu a eles esse benefício com dois objetivos. Um, de dar um direito ao estudante, que, no nosso entendimento, não é legítimo, e outra, de trazer uma arrecadação gigantesca para as entidades através da emissão das carteirinhas. E, de novo, sem nenhuma participação de nós, os produtores, os artistas, as casas, que são quem, de fato, estão dando o benefício. Bom, então, houve a edição de uma medida provisória de 2001, que ela quebrou a exclusividade da dessas entidades oficiais na emissão das carteirinhas. Essa medida provisória, no final, eu tenho até os textos para falar com vocês. Ela é muito interessante, porque a medida provisória, ela não existe a palavra meia entrada na medida provisória. A medida provisória fala em eventuais descontos, em eventuais não sei o quê.
não será admitida a exclusividade da emissão de carteira por parte de nenhuma entidade e tal. Então, toma-se esse cuidado de não focalizar a meia entrada como objetivo da medida provisória, por motivos que eu acredito que estão bem claros para a gente agora. Em seguida, veio o Estatuto do Idoso, que também agregou o idoso dentro dos direitos da meia entrada. Essas práticas, quer dizer, o que aconteceu com a medida provisória? Lúcio. Pois não? E ainda tem mais ainda a questão dos doadores de sangue, professores, deficientes físicos, que entra tudo nesse mesmo bolo, né? Que entra tudo no mesmo bolo. A gente fica doido. Aquela coisa, fazer graça com o chapéu dos outros é muito fácil. Então, as categorias vão só se ampliando. E até porque todo benefício que a gente presta, a gente pensa numa contrapartida, mas a gente não tem contrapartida nenhuma disso, né? A gente só tem claro. o benefício que dá. Tá aqui a Magdalena Rodrigues, que está aqui conosco, vai participar do próximo painel, ela é presidente do Sindicato dos Artistas. Pergunta se o artista tem meio quilo de carne ou meio... Não é? Na hora de ele comprar. Ele compra igual. Meio cachê. Meio cachê. Vamos fazer um show para estudante, igual. tudo meio cachê. É tudo igual. Então, o que aconteceu ali? Houve uma desordem tal, porque com a medida provisória quebrou-se a exclusividade da UNE. Com a quebra da exclusividade da UNE, começaram a ser criadas entidades cujo objetivo muito mais era de emitir carteira do que representar qualquer categoria estudantil. Então, teve centenas de entidades, e aqui em Minas a gente sabe de várias, e que estavam vendendo carteirinha a preços irrisórios, inclusive, na porta dos eventos, como a gente já viu muitas vezes. Tinha entidades, o senhor Irajá que sabe disso, a gente ia fazer a feira lá de Divinópolis. Aí, 2 meses antes da feira chegar, chegava o pessoal da carteirinha. Vai ter a feira aí, faz a carteirinha que você vai pagar meia. E vendia a carteirinha à vontade. Então, é assim, uma desordem total. Com isso, a gente estava buscando o quê? Uma lei federal que pudesse regulamentar isso. Então, a gente procurou alguns deputados. Então, o deputado Eduardo Paes foi o primeiro que... Nós fomos a Brasília, conversamos com ele, o Chantilly foi comigo, e fizemos com que ele apresentasse uma lei. Muito a contragosto, vou dizer a vocês, porque ele dizia que isso era muito impopular, que ele não podia fazer isso, que era contra o estudante e tal. Então, tem essa cultura que o estudante não pode ser contestado nesse sentido. Depois, com a saída do Eduardo Paes, que ele perdeu o mandato dele, os senadores fizeram a... Isso, é isso aí. Fizeram a... Desculpa, eu estou esquecendo de te monitorar aí. Fizeram a continuidade da lei, que finalmente foi aprovada em dezembro de 2013. A tramitação dessa lei demorou mais ou menos uns 10 anos. Ela foi muito desfigurada no decorrer do processo dela, muito desfigurada, muito, a gente acompanhou isso bem de perto, e, digamos assim, aprovou-se o melhor que poderia ser aprovado naquele momento, que era a lei de 2013, que diz que tem uma cota de 40% para a meia entrada, não diz quem vai pagar essa cota, então o problema essencial permanece, e, para a maior surpresa nossa, nos 45 do segundo tempo, na votação final da matéria, o senador Paulo Paim pediu para retirar o idoso da lei. A partir daí, você tem cota para estudante, mas não tem cota para idoso. Então, em alguns setores, o pessoal de teatro sofre muito isso, porque o público idoso é mais numeroso, eles têm uma dificuldade enorme de administrar preço. Então, a nova lei e a regulamentação dela, que só veio 2 anos depois, em 2015, que veio a regulamentação da lei, ela trouxe muitas dúvidas, mas eu queria dizer a vocês que a lei federal foi um avanço. Essa já é uma opinião nossa, e acho que nós da ABRAP comungamos com isso. Porque quando nós tínhamos centenas de leis regionais, e a gente que fazia evento no Brasil inteiro, é muito diferente fazer um show em Porto Alegre e fazer um show em Recife, porque as leis de meia entrada são completamente... Eram, né? Agora já estão um pouco mais... Não só as leis, mas os costumes, né? Do que os produtores criaram de cultura do público para fazer. A lei teve o valor de normatizar e de nós termos, finalmente, uma lei federal que pudesse, inclusive, vir a ser contestada, que é o que o doutor Marcos vai falar em seguida. Porque antes nós não tínhamos nem o que contestar. Muitas das ações judiciais que entraram contestando a meia entrada
fracassaram perante o parecer, que ele vai falar melhor com vocês, dos juízes dizendo simplesmente o seguinte: como não existe uma lei federal, os estados podem legislar sobre esse assunto estadualmente. Mas não diziam se a lei era correta ou não, só diziam que podia legislar. Então, com essa nova lei, teve algumas dúvidas que ficaram sem resposta. Alguns acham, por exemplo, que o idoso faz parte da cota, outros acham que não. As outras leis de meia entrada continuam valendo? Sim ou não? Eu ouvi do nosso promotor aqui de defesa do consumidor de Minas Gerais que essas leis continuam valendo. Então, só para vocês entenderem a dubiedade do assunto. Instrumentos de controle estabelecidos na lei seriam constitucionais quando a lei pede, e a lei é muito clara nisso, dizendo que você, aí sim, você tem que dar a senha da sua etiqueteira para a entidade estudantil saber se você está vendendo meia ou não. Então, esse tipo de instrumento é constitucional? É legal o Estado intervir de uma maneira tal no empreendimento privado? E, principalmente, a pergunta que fica sem resposta. Ela é constitucional estabelecer um subsídio sem a contrapartida do Estado, sendo esse um negócio da iniciativa privada? A gente vai disponibilizar isso para vocês. Passa o próximo, por favor. E a gente tem vários textos aí, várias leis e tal, para quem quiser se deter mais numa pesquisa sobre isso, e vamos conversando depois da explanação do Dr. Max. Mas, basicamente, o que eu vejo, depois de tantos anos trabalhando nesse assunto, é que a gente se vê numa espécie de uma teia de aranha, porque quanto mais você mexe, mais você vai se embolando. Então, hoje, o que a gente tem é um emaranhado de dúvidas, acordos sendo feitos setorialmente. Então, o cara da cidade X vai lá no promotor e resolve de um jeito, o outro resolve de outro. Nós precisamos ter uma atitude mais uniforme para disciplinar isso. E eu acho que a ABRAP pode ser um grande instrumento para isso. Então, vamos colocar isso agora em discussão, e, em seguida, a gente volta para conversar mais um pouco. Muito obrigado. Nós vamos ouvir agora o doutor Max Fontes, que recebe mais uma vez os aplausos de todos. Pode só tirar isso aqui. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Saí hoje do Rio cedo para participar desse encontro, a convite do Dr. Lúcio, que me ligou na semana passada para poder compartilhar com os senhores aqui algumas reflexões sobre essa questão da meia entrada. Eu agradeço ao Dr. Lúcio e ao Dr. Shaolin pela gentileza do convite. E gostaria de tratar desse tema em duas partes. Uma, exatamente apresentar aos senhores algumas informações sobre o que existe de questionamento da meia entrada no Supremo Tribunal Federal. Porque existe, pelo menos dessas mais de 10 anos, aí vivendo essa angústia do setor, eu percebo que existe uma certa distorção de informações em relação ao que foi levado ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, como é que vocês veem essa... não existe uma contrapartida por parte do poder público ao instituir um benefício social. Mas como é que o Supremo já decidiu isso? Então nós não temos mais saída. O que eu gostaria de apresentar aos senhores é exatamente o que foi levado ao STF e de que forma, quais foram os critérios que foram utilizados na argumentação jurídica dos advogados e quais foram as ponderações que os ministros fizeram quando examinaram essa questão. E a segunda parte da minha exposição exatamente é compartilhar com o Dr. Lúcio alguns questionamentos com os senhores, mais em relação a que conduta os senhores poderão adotar diante dessa realidade normativa e jurisprudencial que hoje existe. Então, eu vou tratar dessa questão da seguinte forma, apresentando quais as leis federais que hoje regulamentam essa questão. Porque, como o Dr. Lúcio disse, a primeira lei que surgiu sobre esse tema foi na década de 90, mais precisamente em 92. Foi uma lei estadual do Estado de São Paulo. E, de lá para cá, essa lei se tornou referência, né?
em vários outros estados editaram leis praticamente idênticas, e assim como os municípios desses estados, membros. Então, aquela coisa foi se avolumando, mas nunca teve um ato normativo federal em que nós pudéssemos questionar perante o STF. Outro canal de entrada do Supremo são os recursos, em questões de recurso extraordinário ou alguma reclamação de um questionamento no processo judicial. E a terceira e mais importante competência que o Supremo tem é exatamente essa da jurisdição constitucional, é de tornar inválido um ato ou do Executivo ou do Legislativo por algum vício que o macule, algum vício, alguma violação, algum princípio constitucional. Então, toda questão tem que ser levada ao Supremo através das chamadas ADINs, ações diretas de inconstitucionalidade. Então, a ideia aqui é apresentar essas leis federais, a jurisprudência do STF e os casos pendentes e saber o que a gente poderia fazer daqui para frente. Então, como o Lúcio bem disse, existe a Constituição Federal, para aqueles que não estão mais familiarizados com os termos jurídicos, eu tentei ser mais didático possível para que possa haver essa simetria de informações em relação a essa matéria. Mas duas novidades que existem hoje são essa Lei Federal de 12.933, a Lei da Meia Entrada, que foi editada em 2013, e essa Lei 12.852, um pouquinho antes, que é o Estatuto da Juventude, e que foi regulamentado por esse decreto, que o Lúcio também mencionou, que estabelece uma série de regras específicas em relação a como você faz o exercício desse benefício. Então, a ideia aqui é tratar da minha entrada mostrando qual é a ADIM que foi parar primeiro no Supremo. A primeira ADIM, ela é de número 1950, os senhores veem aqui, ela foi ajuizada, deixa eu ver se dá para... Aqui, ó. Ela foi ajuizada em 99. Tá? E, depois disso, ela tinha como objeto a lei de São Paulo, que eu mencionei, e os fundamentos que foram veiculados na época, é importante frisar a argumentação que foi apresentada, porque em nenhum momento, até hoje, se questionou a fonte de custeio diretamente. O que vamos observar aqui é que toda a argumentação, toda a discussão que se deu até hoje no STF é dividida ou em relação à competência, se cabe ao Estado membro ou aos municípios legislarem sobre essa matéria, ou se caberia à União. Esse é o ponto principal. E a segunda é a questão da livre iniciativa. Se poderia o Estado impor qualquer condicionamento à atividade empresarial dos senhores quando de alguma atividade na área da cultura. Seria uma pré-condição para que todo aquele empresário que fosse realizar um show teria que se condicionar a essa imposição legal. Então, o que a gente vai observar aqui é que a primeira ADIM, ela veiculou aqui dois tipos de argumentos, que são exatamente o princípio da livre iniciativa e a ideia de que o Estado não poderia intervir no domínio econômico, seria uma espécie de fixação de preços. A segunda ADIM, também, ela tem como por objeto, aí já uma lei do Rio de Janeiro, que foi editada no ano 2000, e quem foi o autor dessa ação foi a Confederação Nacional do Comércio. Nessa ação, só para os senhores terem uma ideia, que foi ajuizada em 99 e outra em 2000, a argumentação que foi levada ao Supremo é de 3 páginas. Só de 3 páginas, sendo que uma delas diz, e eu fiz questão de colocar ali, faz referência a uma lei delgada de 62 e a um decreto-lei que nem existe mais, de 69, sobre a competência da SUNAB. Não sei se os senhores se lembram da época da SUNAB, eu tenho 43 anos, era uma autarquia federal que fixava preços de maneira exclusiva. Então, a argumentação da CNC é de que deveria ter sido feito pela União e não pelos estados, nesse caso do Rio de Janeiro e São Paulo, e 2, deveria haver uma agência nacional como a SUNAB. Quer dizer, em nenhum momento fala de contrapartida financeira. O terceiro caso que foi parar
foi ajuizado pela OAB. Aí os senhores veem que isso foi em 2002, exatamente um ano depois da edição daquela medida provisória que o Lúcio mencionou. Aquela medida provisória não diz absolutamente nada sobre meia entrada, nada sobre fundo de custeio. Ela só diz o seguinte: não compete a uma única entidade expedir carteira. Ali ela diz assim que o objeto dessa medida provisória é exatamente a comprovação da qualidade de estudante. De que forma se comprova? E o que a medida provisória fala é o seguinte: cada entidade, a nível regional ou local, ou seja, nos estados e municípios, podem expedir qualquer tipo de carteira, não estando necessariamente vinculados à UNE. Talvez essa tenha sido, na época, uma medida política, porque na época foi baixada essa medida provisória para o presidente, então, vice-presidente Marco Maciel, numa viagem que o presidente Fernando Henrique fez ao exterior, talvez por não absorver esse passivo político, e ele baixou essa medida provisória exatamente para quebrar o monopólio da UNE sobre essa matéria. Em seguida, já em 2005, é a vez do governador do Estado do Espírito Santo de ajuizar uma ação não mais em relação ao estudante, não mais em relação à carteira, mas em relação aqui aos doadores de sangue. Tá? E o que ele diz? Eram os doadores de sangue que teriam uma gratuidade ou um benefício de 50% em locais públicos mantidos pela administração direta e indireta do Estado. E aí o governador vetou essa lei na época e a Assembleia Legislativa Capixaba derrubou o veto. Então ele ajuizou essa ADIM, já em 2005, falando: olha, quem cabe estabelecer qualquer atribuição para a minha administração sou eu, o chefe do Executivo. Então, aqui haveria uma usurpação de competência por parte da Assembleia. Caberia somente ao Executivo a iniciativa de propor essa lei. E, 2, no texto originário dessa lei estadual, dizia que quem expediria essa carteira de doadores de sangue seria a Secretaria de Saúde Estadual. Então, não poderia a Assembleia legislar sobre uma secretaria de governo que caberia ao chefe do Executivo. Então, vejam novamente que aqui não diz absolutamente nada sobre meia entrada de estudante e nada sobre a fonte de custeio. A quinta ADIM, que foi parar no Supremo, foi em relação a uma lei estadual. Isso foi ajuizado em 2006, de professores da rede pública, dizendo o seguinte: olha, todos os professores da rede pública estadual teriam direito a 50% dos ingressos. E o governador de São Paulo entrou, então, no Supremo, dizendo: olha, isso fere a competência privativa da União, quem deveria legislar é a União, não os Estados-membros. E 2, isso fere o princípio da isonomia, porque o único critério de discriminação em relação a todos os outros habitantes ou pessoas do Estado seria só o vínculo funcional. O critério seria: olha, ele tem um vínculo funcional com o Estado, automaticamente gozaria desse tipo de benefício. E a argumentação do governador foi: olha, isso fere o princípio da isonomia, porque não tem qualquer legitimidade esse tipo de discriminação. E a última, que foi ajuizada, foi mais recentemente, foi em 2014. Aí, pelo Partido Popular, o PPS, socialista, dizendo que ele entrou com essa ação porque a nova lei da meia entrada dispunha que deveria ser preferencialmente atribuída às entidades nacionais a emissão dessas carteiras, ou seja, a UNES e a UBS deveriam ter uma espécie de preferência na emissão dessas carteiras. E o PPS entra, então, em 2014, com essa medida, argumentando que isso fere o princípio da associação. Em que sentido? Olha, eu, entidade estudantil, não posso, ou regional ou local, eu não estou obrigado a me associar ou manter associado à UNE, por exemplo. Isso fere o princípio da livre associação que é garantida pela Constituição Federal.
e eu também não sou obrigado a seguir um padrão nacional de carteira. Cada entidade goza de uma prerrogativa de emitir seu próprio tipo de carteira. Então, eu vejo que a discussão aqui, na última, diz respeito tão somente ao sistema de emissão de carteira, se deve ser pulverizado ou centralizado. E, novamente, nada diz respeito à meia entrada, à fonte de custeio. Tá? E como é que foi tratado são as 6 ADIs que foram ajuizados no Supremo. A primeira que foi julgada, e aí que foi a referência para todos os senhores, foi pelo ministro relator na época, Eros Grau. Essa questão que foi apresentada, de que haveria a violação à competência dos estados, não foi tratada. Todos os ministros entenderam que, olha, na ausência de uma lei federal sobre a matéria, compete, sim, aos Estados-membros legislarem. Então, esse vício formal passou, foi absolutamente desconsiderado. E o que foi entendido é que os senhores, por exercerem uma atividade na área de entretenimento, eles teriam um condicionante por parte do poder público, que seria exatamente essa de oferecer, assegurar 50% desse benefício aos estudantes. Foi um acórdão, que é o voto que foi proferido na época, foi desse ministro Eros Grau, que era um professor de esquerda da Universidade de São Paulo, e que tinha um livro sobre ordem econômica, e ele teve um viés político muito forte para a esquerda para garantir esse julgamento. Logo em seguida, uma semana depois, foi levado um outro caso, já essa aqui é a DIN 3512, no caso dos doadores de sangue, que eu mencionei, né, lá do Espírito Santo. E também foi julgado improcedente, por 9-1. Esses foram os únicos 2 casos que foram julgados até hoje no Supremo. O terceiro foi iniciado, mas não foi concluído, está em empate, que é essa ADIN 2163, promovida pela CNC, que tem por objeto essa minha entrada para jovens de até 21 anos. Tá? Vejam, senhores, que o julgamento teve início 6 anos depois do ajuizamento da ação, e os ministros simplesmente empataram na votação, e faltou, como ainda falta, colher o voto do ministro Celso de Mello, que ainda se encontra lá. Os outros 3 casos ainda não foram julgados. E o que é interessante notar, que aqueles que faltam votar são somente 3, aqui, se vocês perceberem, aqui, que votaram. Veja que essa votação do primeiro caso foi em 2005, ou seja, tem 12 anos. De lá para cá, só tem 3 ministros da composição antiga. Isso quer dizer o seguinte, que hoje existe uma janela de oportunidade muito grande para que esse assunto seja questionado no Supremo, por vários motivos. O primeiro é porque hoje existe uma lei federal que, na verdade, tem a natureza jurídica de uma lei nacional, porque se aplica a todos os entes federativos, não somente a União, mas os Estados-membros. Porque existe uma diferença entre lei federal e lei nacional. A lei nacional por exemplo, o direito penal, o direito civil, o Código Civil, ele se aplica a todos os agentes políticos. Já a lei federal, em alguns casos, ela só dispõe regras sobre a pessoa jurídica de direito público, que é a União, assim como tem leis estaduais e municipais. Mas, nesse caso aqui, o Congresso editou uma lei que é nacional. Então, todas essas regras, elas permeiam todos os ordenamentos infralegais que sejam dos estados e dos municípios. Então, tudo aquilo que
violar essa lei nacional, que é o Estatuto da Juventude e a lei da minha entrada, automaticamente está em dissonância e é ilegal. Mas o que é interessante é que, hoje, essa composição do Supremo, ela é muito menos progressista do que era quando do julgamento da primeira ADIM. E na verdade, os senhores, essa tese da fonte de custeio de existir uma contrapartida financeira por parte do poder público é muito sensível aos ministros que hoje integram a Corte. Quem votou a favor da tese, quer dizer, primeiro, que não poderia o Estado interferir no domínio econômico sem uma contraprestação, foi o ministro Marco Aurélio aqui, foi o ministro Gilmar Mendes e foi o ministro Dias Toffoli. Se for levado ao julgamento uma nova ADIM, são 5 ministros que faltam votar. O Celso de Mello talvez é uma dúvida, mas possivelmente ele votaria a favor da classe, pelo histórico que nós temos. Então, a estratégia, que eu acho que precisa ser compartilhada com os senhores, é exatamente essa: como convencer esses 5 outros ministros que restam aqui, que são o ministro Fux, o ministro Rosa Weber, o Barroso e o Fachin. E agora, no lugar do Zavascki, o Alexandre de Moraes, que foi indicado anteontem, para o cargo de ministro. É interessante notar que, por exemplo, o ministro Barroso, na época, eu advogo já há mais de 20 anos, eu estou formado desde 95, eu pedi, na época, um parecer para o ministro Barroso sobre essa questão. Na época, ele era advogado do Rio, procurador e até muito próximo nosso, de forma acadêmica, admiro muito o trabalho dele, nós já participamos de vários seminários juntos, e ele, na época, deu a entender de que poderia oferecer um parecer sobre essa questão. Então, na verdade, aqui a gente teria, em tese, 4 votos já. Nós precisaríamos de mais 2 só. Obviamente, com uma instrução de um processo de uma maneira muito mais densa do que foi oferecida até hoje. O doutor Lúcio pediu para que eu viesse aqui compartilhar essas reflexões com os senhores, exatamente pela experiência que nós temos lá no Rio de Janeiro, nesse chamado contencioso estratégico. Nós já ajuizamos participamos mais de quase 50 ADIMs estaduais e federais, e sempre com uma visão extremamente estratégica dessa questão, porque o que nós observamos é que, muitas vezes, você pode nem ter o direito, quando você propõe uma ADIM, você não cabe desistência. Se a CNC resolver, não quero mais seguir com o processo, ou a OAB, necessariamente a ação terá um fim, ela seguirá. Então, isso quer dizer o seguinte: quando você for provocar o Supremo, pense 10 vezes antes, porque, necessariamente, a Corte dará uma decisão sobre o assunto. E, às vezes, por uma composição política ou por uma situação econômica da época, a resposta seja exatamente contrária ao que o autor inicialmente idealizou. Hoje, outro fator que também contribui para reforçar essa ideia de que existe essa janela de oportunidade é que o Supremo, na verdade, assumiu um protagonismo que nunca teve no país. A gente está falando de uma lei que foi a primeira lei de 25 anos atrás. Até hoje, somente essas 6 ações foram parar no Supremo. E talvez seja um momento mais propício, porque é um momento que o Supremo ele desempenha um ativismo judicial sem precedentes na história do país. Esse termo, ativismo judicial, até foi um rótulo que foi empregado pela primeira vez em relação à Suprema Corte Americana, que, na década de 60, ela introduziu uma série de direitos sem qualquer ato legislativo.
Cito, por exemplo, o caso da segregação racial, na década de 60. Isso não existia lei proibindo. Aquela famosa passageira, Rosa Parks, se levantou do ônibus e se recusou a sair. Ela falou, não vou ficar aqui, o ônibus era só para brancos. Ela falou, não, vou ficar. Isso foi parar no Supremo. E o Supremo falou, não pode. E outros, direito à privacidade, direito à não incriminação e até direito, como esse caso que o Trump está querendo distorcer, que é o direito a abortar aos 3 meses de gravidez. Mas, enfim, hoje o Supremo tem esse papel que antes não existia. E também tem um instrumento chamado audiências públicas, que a gente pode provocar o Supremo a realizar, exatamente mostrando o impacto econômico que essas meia-entradas causam no setor. Então, é toda uma estratégia que precisa ser desenvolvida, mas, sem dúvida, hoje existe essa oportunidade que antes não existia. Então, eu acho que cabe aos senhores fazer essa reflexão agora. Muito obrigado. Salve de palmas, doutor Max.